A gente tem imagens ao vivo aí, portanto, desse momento em que o comboio policial chega ao complexo penitenciário de Benfica. Esses carros todos saíram do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, portanto, bem rápido chegaram ali, graças à escolta, a todo esse comboio policial e vários carros da Polícia Civil, viaturas, levando os 4 presos. 3 deles estão naquela van que entrou e o prefeito Marcelo Crivella está em um outro carro. Aqui a gente tem as imagens, portanto, acompanhando ao vivo, nesse momento, a chegada desse comboio ao complexo penitenciário de Benfica. É a partir dali que esses presos dão entrada no complexo penitenciário prisional do Rio de Janeiro. E a Secretaria de Administração Penitenciária, portanto, faz a distribuição desses presos. A expectativa é que eles sejam encaminhados, principalmente Marcelo Crivella, para Bangu 8, no complexo de Jericinó, onde estão também outras autoridades que têm foro privilegiado e lá tem uma estrutura adequada, como determina a lei, para recebê-los. Então, muito rápido o percurso do TJ até o complexo penitenciário de Benfica. O Kleber Rodrigues está acompanhando toda essa movimentação. Temos o Kleber para dar mais informações para a gente do local. Kleber, com você. Oi, Daniel, boa noite mais uma vez. Pois é, como a gente havia comentado aqui na programação da CNN, existe uma expectativa por uma demora um pouco maior em relação a esse trajeto do Tribunal de Justiça aqui para a unidade prisional em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, mas esse trajeto foi bem mais rápido do que a gente imaginava. Esse comboio chegou aqui sobre um protesto aqui de algumas pessoas, né, sobre gritos de ladrão. Um comboio da Polícia Civil chegou aqui na unidade penitenciária em Benfica há cerca de 15 minutos. Vocês acompanharam ao vivo essa chegada. Na van estavam ali 2 dos presos, né? 2 desses presos. Em um dos carros da Polícia Civil estavam o prefeito Marcelo Crivella e o empresário Rafael Alves, ele que é apontado como operador desse esquema. Acabamos, Kleber, perdão, desculpa interrompê-lo, estamos com as imagens aqui do cinegrafista, depois me passe o nome dele. Ali por debaixo do portão, acabamos de ver a imagem, portanto, de Marcelo Crivella também. Não estava nessa van de onde desceram outros 3 presos, mas Marcelo Crivella, que estava em outro carro, acaba de chegar também junto neste comboio, cena registrada. Está aí o momento em que os presos deixam essa van com 3 deles que participaram também da audiência de custódia. Estavam nessa van, tem Rafael Neves, que é o principal articulador, operador desse esquema de corrupção apontado pelo Ministério Público. Rafael Alves, ele que é apontado como operador que fazia a ponte entre as empresas e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele também deixa essa van e também outras 2 pessoas que estavam nesta audiência de custódia. E logo ali, ó, à esquerda, você acompanha o prefeito Marcelo Crivella passando. Ele que veio de outro carro, ele foi em um carro separado, não estava nessa van. E aí, o momento em que Marcelo Crivella entra ali na unidade prisional de Benfica. O registro feito ali pelo nosso cinegrafista debaixo do portão. Por isso que você vê essa bota de um policial ali passando na frente. Mas está aí a imagem deste momento em que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afastado do cargo, agora, portanto, chega a Benfica. Kleber, com você. Exatamente, Daniel. Como você bem destacou, o nosso cinegrafista aqui ele conseguiu fazer esse registro por debaixo aqui do portão de Benfica, né? Existe uma expectativa que a partir de agora exista essa transferência, né, aqui da unidade de Benfica. Agora vem um funcionário aqui da unidade em Benfica pedindo para que a imprensa se retire, né, porque essa unidade é uma zona de segurança e as viaturas podem sair a qualquer momento. Mas existe também uma previsão que após esse cadastro, esse credenciamento que esses 4 presos farão aqui no presídio em Benfica, imediatamente eles sejam transferidos para outras unidades. Existe a previsão de que o prefeito Marcelo Crivella vá para a unidade em Bangu 8, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Daqui para lá, com trânsito, geralmente leva de 50 a 1 hora, mas como tem esses batedores
da Polícia Civil. Esse trajeto deve ser encurtado em pelo menos meia hora. A gente agora fica na expectativa, né, para que aconteça esse cadastro. Essa que é a unidade que centraliza, né, o início das prisões aqui no Rio de Janeiro, e logo após os presos são levados para outras unidades. Mas o nosso cinegrafista conseguiu flagrar então esse momento em que o prefeito Marcelo Crivella chega aqui à unidade em Benfica e agora vai passar por todo o trâmite legal para esse cadastro aqui na unidade penitenciária que fica na zona norte do Rio. Eu volto com vocês no estúdio. Tá aí um esforço de toda a nossa equipe de reportagem. Qual o nome do cinegrafista que está com você, Kleber? Vou perguntar para ele aqui agora, viu, Daniel, porque ele foi convocado pela nossa redação aqui no Rio de Janeiro às pressas para nos ajudar nessa colaboração e nessa cobertura especial aqui da CNN. Qual é o seu nome, amigão? Marcos Lima, Daniel de Júlio. Pronto, Marcos Lima fez o registro. Tá aí, nosso esforço de reportagem, claro. De plantão, todo mundo é convocado para trabalhar nessa época de Natal, em que todo mundo, né, é acionado com um breaking news desse. Tá aí as imagens nesse momento registradas, portanto, do prefeito Marcelo Crivella e dos outros 3 presos nessa operação de hoje. Obrigado, Kleber, pelas suas informações. E seguimos com essa informação aqui do momento, dessa imagem, do momento em que Marcelo Crivella chega a Benfica. Então vamos conversar agora com ele, que saiu da folga também, Fernando Molica, nosso analista de política. Boa noite para você. Mais um, Molica, mais uma autoridade do Rio de Janeiro chegando a Benfica. Não era o local que a gente esperava que tanto político do Rio de Janeiro marcasse presença. Pois é, Daniel, boa noite a todos. Não era o lugar, mas enfim, tem sido o lugar, né? A gente já teve aí vários governadores, e o último foi o Pezão, e agora temos o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mais agora uma outra autoridade do Rio, mais um chefe do Poder Executivo, agora no caso Poder Executivo da cidade, sendo preso, que é uma situação muito triste, né? No fundo. Claro, os advogados do Crivella dizem que ele é inocente, que ele vai provar a sua inocência, é um direito dele, mas mais uma vez nós temos uma prefeitura, no caso agora, a prefeitura sendo posta em xeque. Esse esquema começou com a delação de um doleiro num outro processo, um processo da Justiça Federal. Esse doleiro, Sérgio Mirari, que foi ele depois na Operação Câmbio Desligo, ele fez uma delação premiada, então ele disse que havia um esquema que ele levava dinheiro na sede da Rio Tour, que é a empresa municipal de turismo aqui do Rio de Janeiro, e ele entregava esse dinheiro para Rafael Alves. E o Rafael, esse empresário, que é acusado de ser o grande operador do esquema, ele não tinha cargo nenhum na Prefeitura do Rio, e ao contrário do irmão dele. O irmão dele, Marcelo Alves, era o presidente da Rio Tour. Mas o Rafael, apesar de não ter cargo nenhum na prefeitura, tinha uma sala lá. E de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele, Rafael, captou recursos para a campanha do então candidato Marcelo Crivella em 2016, captou recursos junto a empresários e que depois devolveria esses recursos em forma de vantagens na prefeitura e também com uma parte boa desses recursos. Ele se tornou, de acordo com o Ministério Público, um homem muito forte na Prefeitura do Rio, que além de cobrar propinas em contratos, também estabelecia uma espécie de a ordem para que a Prefeitura pagasse seus fornecedores. De acordo com a denúncia, empresários que pagassem, que dessem uma propina para o Rafael Alves, conseguiam furar a fila de pagamentos da Prefeitura, que já enfrentava aí, nos últimos anos, já enfrentou uma crise financeira, já teve dificuldades em efetuar pagamentos, enfim. E essa é a questão, e aí, de acordo com o Ministério Público, o prefeito Marcelo Crivella sabia desse esquema, tinha conhecimento do esquema, trocava milhares, a expressão usada, a palavra usada é essa, milhares de mensagens com o Rafael Alves e sabia muito bem o que estava ocorrendo. Daniel. Molica, inclusive, chegou agora há pouco a nota de Rafael Alves, da defesa dele, que diz que a prisão se revela espalhatosa, deve ter escrito espalhafatosa e desnecessária, e que a defesa confia na pronta reparação desta violência jurídica, é o que escreve o advogado João Francisco Neto, advogado de Rafael Alves, que é apontado ali também como um dos principais participantes desse esquema denunciado pelo Ministério Público hoje.